Boa tarde. Para a gente falar um pouco sobre como pensar dentro da caixa e discutir sobre um pouco o que é, na verdade, a caixa, eu trouxe alguns conceitos de uma apresentação que, na verdade, foi muito interessante para mim e foi colocada por alguns professores que eu tive enquanto estudava em Colômbia, nos Estados Unidos. A criatividade se esconde dentro da caixa e agora eu vou mostrar o porquê, dando alguns conceitos básicos e, primeiro, uma premissa importante. Esse cara falou, William McKnight, CEO da 3M, que contratem boas pessoas e as deixem em paz. Essa é a primeira premissa para você poder ser inovador. Você precisa ter paz. Você precisa ter seu espaço. E por falar em espaço, entre paz e afins, quando a gente quer criar uma ideia positiva, quando a gente quer criar alguma ideia avassaladora, a gente costuma fazer brainstorming. Eu digo para vocês agora, acabem com brainstorming. Acabem com essa ideia de colocar várias pessoas inteligentes no mesmo espaço, na mesma sala, para dar uma ideia maravilhosa. Sabe por quê? Porque a primeira premissa do brainstorming é: não pode haver críticas. E quando a gente dá ideia, a primeira coisa que a gente pensa é: as pessoas vão nos criticar. E uma coisa é certa, assim como existem pessoas que nos amam, existem pessoas que nos odeiam. É óbvio isso. Então, às vezes, quando eu estou na sala querendo dar alguma ideia, eu olho para o lado e penso nas pessoas que vão colocar a famosa areia no meu projeto. Isso me deixa acuado. Então, a ideia de brainstorming também vai além. Ou seja, à medida que você não pode criticar as ideias, as pessoas tendem a respeitar as suas ideias e elas só passarem a ser ideias, porque não há críticas, não há pilares. Como a ideia pode se tornar uma realidade se não há pilares, se não há críticas? Então, brainstorming, na verdade, é um dos principais vilões da inovação. Mas como é que se tem uma ideia eureka? Como é que se tem uma ideia que possa mudar o mundo, a realidade de algo que você queira? Por incrível que pareça, o melhor ambiente para ter uma ideia fantástica é quando nós estamos fazendo atividades que não exigem coordenação de atividade cerebral máxima. Ou seja, lavando o prato, quando vamos ao banheiro, quando varremos uma casa, por exemplo. Esses momentos são os momentos automáticos. É quando o nosso cérebro não está realmente 100% ativo. Então a gente pode utilizá-lo de uma outra maneira para que possamos ter uma ideia fantástica, por exemplo. Quem nunca cantou no chuveiro teve aquela ideia de eureka tomando banho. Esse cara, por exemplo, ele só queria tirar uma selfie enquanto surfava. Ele é igual a mim, ele tem um problema, ele gosta de tirar selfie. E o que é que ele inventou? Ele inventou a GoPro. Uma câmera que te permite tirar selfies em qualquer ambiente no mundo, dentro, fora da água e afins. Esse outro cara, ele queria apenas que a mesa coubesse dentro do carro dele. E o que é que ele inventou? A IKEA. Ele criou a IKEA. E aí teve uma história triste. Samuel Morse recebeu uma carta dizendo que a sua amada havia falecido. Só que quando ele recebeu essa carta, ela já estava, inclusive, enterrada. E ele falou para si mesmo: eu não quero que ninguém mais sofra do mesmo mal. E aí ele inventou o telégrafo. Essas três ideias têm como base fundamental uma coisa importantíssima. Elas cobriram uma necessidade. E a necessidade é a mãe da inovação. Se você partir da premissa do que as pessoas precisam para ter algo, vocês conseguem pensar no fluxo e nesse fluxo gerar a sua ideia. E aí vem uma ideia fantástica. A necessidade é a mãe da inovação. Uma mãe nos Estados Unidos teve uma ideia maravilhosa. Qual o problema principal das mães de adolescentes, principalmente quando vão para a balada? Eles não atendem o telefone, eles não retornam a ligação, eles não fazem nenhum contato. E o que é que essa mãe criou? Ela criou um aplicativo chamado Ignore More. E esse aplicativo faz justamente aquilo que toda mãe deseja: obriga o filho a entrar em contato com ela. Ela faz uma ligação para o filho, se o filho não atender a ligação, ele bloqueia o sistema do celular e só libera quando ele retorna a ligação para essa mãe. A necessidade é a mãe da inovação. Ou seja, inovação, na verdade, é uma solução para a necessidade, isso ficou bem claro. Mas como é que você cria uma necessidade? E aí eu peguei aquele que para mim foi o maior inovador da minha era, Steve Jobs. E ele falou uma coisa fantástica.
Se fosse para salvar a vida de uma pessoa, você acharia uma maneira de diminuir 10 segundos da tela de iniciação de um computador? Ele estava com o time dele de construção do MacBook. E todo mundo que usa MacBook, até quem não usa, sabe que a tela de iniciação, quando você liga o computador até ele iniciar, é muito mais rápido do que qualquer outra máquina. E Steve Jobs chegou para o time dele que cuidava exatamente dessa parte da construção e falou: e se você fosse salvar a vida de alguém, você faria isso mais rápido? Ele criou a necessidade na pessoa. É preciso criar necessidades para que essas necessidades sejam resolvidas. A resolução dela é a inovação. Uma coisa é importante ser dita: não é porque você cria algo único que ela tem utilidade. Então, muitas coisas que são únicas são inúteis. A inovação não quer dizer algo útil. Aliás, perdão, não quer dizer que seja algo único. Quer dizer que seja algo útil. A visão tradicional que existe hoje da criatividade são basicamente 3. É uma ideia sem estrutura nenhuma, ou seja, não pode haver estrutura anterior. É uma ideia que não tem regras ou padrões. É pensar fora da caixa. Quem nunca aqui ouviu essa famosa frase? Precisa se pensar fora da caixa para criar algo inovador. Quando alguém fala isso para mim, quando alguém pede para que eu pense fora da caixa e diz para mim que pensa fora da caixa, é assim que eu imagino esse cara. Imaginando fora da caixa. Eu sou totalmente ao contrário de que se pense fora da caixa. Sabe por quê? Porque mais inovações acontecem quando a gente está no nosso ambiente familiar, na nossa casa, pensando dentro da caixa. E a caixa aqui refere-se ao nosso ambiente, ao nosso meio e, obviamente, ao nosso cérebro. Foi inventado, criado, inovado, o SIT, que em inglês é uma sigla que significa Systematic Inventive Thinking. Mais ou menos uma maneira sistemática de criar pensamentos. E ela trouxe 5 templates, 5 componentes. A primeira template de subtração: quando menos se torna mais. O que é que eu posso extrair, subtrair de um produto que já exista, tirar algo desse produto e torná-lo muito mais inovador? E aí tem um exemplo dos headphones. O que é que eu posso tirar desses headphones para torná-lo algo mais inovador ainda? Eu tirei a cobertura das orelhas. Eu tirei a capinha de cima que os conecta. E eu transformei em earphone. Muito mais leve, muito mais suave de utilizar. E agora, o que é que eu subtrairia do iPhone? O que é que eu tiraria do iPhone e transformaria em um produto que me desse milhões no mercado? Eles tiraram, no mesmo esquema de produção, apenas a função de telefone. Mesma escala de produção. Criou 2 produtos de um só, com o mesmo custo. Tirando a função de telefone, eles criaram o iPod Touch. Subtraindo a função de telefone, eles criaram um produto que vendeu mais de 60 milhões de unidades no mundo inteiro. Menos na casa desse cidadão ainda não chegou a inovação para ele. A segunda, divide para conquistar. É a divisão. É a template onde você tem um produto ou serviço e você divide ele para criar uma inovação. E é quando nasceu as impressoras com cada cor em seu cartucho. Antes, no início, era um cartucho só para tudo. Depois, 2 cartuchos, e aí não funcionava quando um deles acabava. Agora, a divisão permitiu com que os cartuchos viessem, cada um com sua cor. E o responsável por alguns quilinhos a mais em toda a população mundial, o controle remoto. Ele foi dividido da televisão, colocado em sua mão. Hoje ninguém precisa mais levantar do sofá e perder calorias mudando o canal, infelizmente. Terceira template, frutificar para multiplicar. É a multiplicação. O que é que eu posso multiplicar de um produto para que ele se transforme em um outro produto, em algo inovado dentro do mercado que ele já exista? Televisão 3D, por exemplo. Não é necessário você ter uma TV que tenha uma terceira dimensão. Multiplicou-se a função dela e trouxe essa inovação para que nós pudéssemos utilizar dentro das nossas próprias casas. E aí, um dos brinquedos mais famosos, né, a bicicleta para criança. Criança não tem o equilíbrio que um adulto tem.
Então multiplicou-se a bicicleta, colocou-se as rodinhas nela e teve um produto, criou-se um produto para criança dentro de um produto, de uma ideia que era feita para adulto. Quarta, novos truques para velhos companheiros. Unificação de tarefa. Um produto ou serviço que você tenha uma utilidade e você unifique uma outra tarefa para dentro dele. Algo que você jamais imaginou que estivesse correlacionado. Daí eu jogo para buscar algo na internet e vejo que o brasileiro é muito criativo. Alguém quer fazer um churrasco, por exemplo, em casa, e não tem churrasqueira, faltou gás. E aí ele tem essa ideia inovadora de unificar, pegar algo que ele não imaginava que serviria para fazer um churrasco, e ele faz um churrasco com o ferro de passar roupas. A ideia é maravilhosa, né? Só não é vendável. Mas aí no Japão, descobriram-se por milhares de anos de pesquisa que homem olha para a perna de mulher. Foi uma pesquisa realmente muito árdua, né? E com base nesse dado científico de anos e milenar, eles começaram a perceber que a conversão de homem que olhava para a perna da mulher era muito maior do que qualquer outro lugar que eles pudessem fazer publicidade. E no Japão, hoje é possível ver mulheres carregando essas, digamos que, tatuagens temporárias para fazer publicidade de filmes, revistas masculinas e afins. Dentro desse mesmo conceito, com uma pegada de produto mais vendável, tem a Samsonite, que é uma empresa de mochilas, né, uma das mochilas mais famosas do mundo, e eles queriam entrar no mercado de mochila para escola. Eles vendem, aliás, malas de diversas maneiras no mundo inteiro. É a número 1 no mundo. E aí, qual é o problema de vender mochila? Eles não tinham expertise nenhuma nesse mercado. Tinham várias outras empresas querendo entrar e competir. E aí teve uma ideia fantástica. Vamos unificar as tarefas. Vamos pegar algo que antes não foi imaginado para uma mochila e resolver um problema. De novo, a necessidade é a mãe da inovação. O que é que eles pensaram? Qual é o principal problema de utilizar uma mochila? O peso. As mochilas são extremamente pesadas. E o que é que eles pensaram? Bem, se pensar na base de multiplicação, no multiplicador, uma mochila colocaria rodinhas nela e você não teria mais problema com o peso. Você ia apenas carregar a mochila com a sua mão, que é o que acontece em muitos casos com as crianças. Mas eles foram muito além. Eles queriam dar um atributo dentro da mochila que trouxesse a inovação nunca vista antes. E o que foi que eles fizeram? Eles colocaram pontos de shiatsu na mochila. Então, quanto mais peso você põe na mochila, mais sensação de prazer você vai ter. Então, vai ser possível quando você vê alguém andando relaxado assim na rua, não é por nenhuma necessidade fisiológica. Se ele tiver de mochila, é porque provavelmente ele esteja utilizando uma mochila da Samsonite. Essa mochila é extremamente cara, mas ganhou vários mercados já. É possível encontrar, inclusive, aqui no Brasil, mochila Samsonite que tem essa sensação de prazer pelos pontos de shiatsu. Né? A quinta template é de correlações inteligentes, dependência de atributo. É quando você gera um atributo que depende do outro. E aí o exemplo que eu quero trazer para vocês é do bicho folha, que é aquele bicho que tem na Amazônia, por exemplo, na Amazônia, que ele se adapta em sua coloração. Se a gente pegar essa ideia da natureza e trazer essa ideia para a nossa realidade de inovação, a gente vai ver que ele tem várias funcionalidades. Por exemplo, quem nunca se queimou pegando numa xícara para ter café ou algo quente? Imagine se a gente tirar desse bicho folha esse aprendizado de adaptação e aplicar a um produto, onde a própria xícara ou caneca nos informa a sua tonalidade, se está quente ou se está gelada ou afins em termos de temperatura. O segundo, leite. Quem nunca cheirou o leite ou colocou o leite um pouquinho na boca para saber se ele está azedo? Isso é totalmente desnecessário. E se o leite mudar de cor à medida que for chegando próximo à sua data de expirar? Tem um caso fantástico da rede de supermercados Tesco, que é uma rede do Reino Unido, que eles queriam entrar na Coreia do Sul. E eles descobriram uma coisa fantástica. A necessidade é a mãe da inovação. A Coreia do Sul tem em sua população a segunda população que mais trabalha no mundo. Percebendo isso, eles notaram, obviamente, que essas pessoas não têm tempo. Então, o que foi que eles fizeram?
Onde é que elas passam a maior parte do seu tempo? Na estação de metrô. Eles colocaram adesivos nas estações de metrô com QR Codes, que é aqueles códigos QRs, que aí faz a leitura pelo celular e você consegue comprar o produto da própria estação por essa leitura de código. E eles enviam automaticamente suas compras para sua casa. Então você vai trabalhar, passa no metrô, faz a compra no próprio metrô nesses adesivos que ficam iguais às prateleiras. Quando você chega em casa no final do dia, você tem seus produtos à disposição. Moral da história: nunca pensem fora da caixa. Quem pensa fora da caixa, pensa em criação. Se você quer inovar, existem várias templates, como eu acabei de mostrar, que torna esse sistema de inovação muito mais prático. Paul McCartney falou uma vez uma coisa fantástica. Eu não preciso ficar tentando criar músicas diferentes. O meu primeiro sucesso e meu segundo sucesso, na verdade, são templates. Quando eu vi que as pessoas gostavam daquela música, quando eu vi que aquela música foi um sucesso, uma das músicas mais regravadas do mundo, eu só peguei a mesma base, a mesma template, e eu multipliquei ela. Eu transformei a mesma música em uma outra música. Eu inovei, eu mudei a música, eu mudei alguns tons. Mas a base dela, a template, é da mesma música. Então, para inovar, a gente precisa pensar dentro da caixa. Obrigado e boa tarde.